Salve Maria, viva Cristo Rei! Queridos irmãos, hoje com muita alegria celebramos a natividade de São João Batista. Segundo o livro Legenda Áurea de Jacopo de Varazzi, São João Batista tem muitos nomes. É chamado profeta, amigo do esposo, voz, batista do Salvador, arauto do juiz e precursor do rei. Profeta devido ao privilégio do conhecimento, amigo do esposo ao privilégio do amor, voz ao privilégio da humildade, batista ao privilégio de maravilhosa honra, arauto ao privilégio da pregação e precursor ao privilégio da preparação. Já de idade, Zacarias e sua mulher não tinham filhos. Um dia, enquanto uma multidão aguardava na porta para entrar no templo, Zacarias lá dentro oferecia incenso quando lhe apareceu o arcanjo Gabriel. Ao vê-lo, Zacarias teve medo, mas o anjo disse: "Não temas, Zacarias, porque sua prece foi ouvida." É típico dos anjos bons consolar bondosamente, no mesmo instante, aqueles que ficam assustados ao vê-los. Gabriel anuncia então a Zacarias que terá um filho de nome João, que não beberia nem vinho e nem cidra, e precederia o Senhor em espírito, e Elias em virtude. São João é chamado Elias devido ao lugar em que ambos moraram, o deserto, devido à parca alimentação que consumiam, ao ministério, pois ambos foram precursores, Elias do juiz, João do Salvador. Também devido ao zelo, pois as palavras dos dois queimavam como tocha ardente. Considerando sua velhice e a esterilidade de sua mulher, Zacarias duvidou do que ouviu e, de acordo com o costume dos judeus, pediu uma prova ao anjo, que então o castigou com a mudez por ele não ter acreditado nas suas palavras. Como sua semana de ministério lá no templo tinha acabado, ele voltou para casa e Isabel concebeu. Mas ficou escondida por 5 meses porque, conforme diz Santo Ambrósio, estava envergonhada de uma gravidez na sua idade, o que poderia parecer que se entregava a ações libidinosas. Mas apesar disso, ela estava feliz por ter se livrado do opróbrio da esterilidade, que atingia as mulheres que não tinham fruto de seu casamento, ato muito celebrado e no qual as relações carnais eram bem aceitas. O bem-aventurado precursor do Senhor foi especial e singularmente enobrecido por 9 privilégios. Ele foi anunciado pelo mesmo anjo que anunciou o Salvador. Estremeceu no ventre da mãe. Foi a mãe do Senhor que o recebeu quando veio ao mundo. Ele também destravou a língua do seu pai. Foi o primeiro a conferir o batismo. Apontou Cristo. Batizou o próprio Cristo. Foi louvado mais do que todos por Cristo. Anunciou aos que estão no limbo a vinda próxima de Cristo. É por esses 9 privilégios que é chamado pelo Senhor de profeta e mais que profeta. De acordo com o próprio Santo Ambrósio, a glória de São João decorre de 5 causas: da dos seus pais, dos seus milagres, dos seus costumes e dos dons que recebeu de sua pregação. No primeiro capítulo de Lucas, o anjo testemunha por ele grande consideração, quando mostra sua dignidade em relação a Deus, sua santidade e os grandes serviços que prestará ao próximo. No seu nascimento, São João Batista recebeu algumas graças, como ser milagroso, santo e alegre. Milagroso devido à idade da mãe, santo devido à ausência de culpa e alegre devido à isenção de lamentos e dores. Na vida ele também recebeu grande número de graças, como o próprio fato de ter tido todas as perfeições. Ele foi profeta quando disse: "Aquele que há de vir depois de mim é maior do que eu." Foi mais do que profeta quando apontou Cristo. Foi apóstolo por ter sido enviado de Deus. Daí se diz dele: "Houve um homem enviado de Deus que se chamava João." A pregação de João foi triplamente recomendável por ser fervorosa, eficaz e também prudente. Fervorosa quando disse: "Raça de víboras, quem nos livrará da cólera divina?" Fervor inflamado pela caridade porque era uma luz ardente que fala na pessoa de Isaías 49. "Minha boca é uma lâmpada afiada, é uma espada afiada." Fervor que vinha da verdade, que expunha como uma lâmpada ardente. A esse respeito está dito em João 5,
Vocês enviaram João e ele testemunhou a verdade. Fervor dirigido pelo discernimento ou pela ciência. Por isso, ao falar à multidão, aos publicanos e aos soldados, ensinava a lei de acordo com a condição de cada um. Fervor firme e constante, cuja pregação o levou a perder a vida. Foi mártir porque morreu pela justiça. Foi confessor porque confessou e não negou. Foi virgem e por sua virgindade é chamado anjo, como vemos em Malaquias 2. Eis o anjo que envia. Que no dia de hoje peçamos as graças de Deus pela intercessão de São João Batista. Somos todos coração.